Nesta manhã, é nosso desejo salientar aquilo que a Bíblia, que é a Palavra de Deus, diz acerca de processo e propósito, ou propósito e processo. E vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 7, e vamos ver que Lucas, ele faz referência a um episódio que aconteceu no Antigo Testamento e que é muito importante que nós possamos olhar e ver o que é que Deus tem para nós hoje de manhã acerca de processo e propósito. Amém? Em primeiro lugar, e enquanto procuramos a Escritura, quer dizer que não há propósito se não houver processo. Sem processo não há propósito. Deus tem um propósito para cada um, porém cada um terá que ceder aos requisitos desse mesmo processo a caminho de um propósito. Então vamos ver o que é que Lucas, no livro de Atos, porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos, quem não sabia? Então, quem não sabia ficou a saber. Foi Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas, ao escrever, faz menção de um homem que foi o primeiro mártir da Igreja, mesmo nos primeiros tempos da Igreja. Estevão, capítulo 7, vemos que Estevão estava a discursar, estava a pregar, e ele cita. Então, Lucas apanha o discurso de Estevão e vamos ver o que é que Estevão estava a falar e que, por sua vez, Lucas escreveu. É tão interessante que Estevão disse e Lucas escreveu aquilo que está escrito em Êxodo 3:5. Mas nós vamos ler, porque é exatamente a mesma coisa, mas nós vamos ler em Atos, capítulo 7, verso 33. Atos, capítulo 7, verso 33, fala sobre um episódio que Moisés passou com Deus e diz, Atos 7, 33, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E é exatamente isso que está em Êxodo capítulo 3, verso 5. Porque é exatamente aquilo que Deus disse a Moisés quando Moisés estava no monte. E Estevão, quando está a discursar, mesmo nos finais da sua vida, ele faz uma retrospectiva da história de Moisés e ele fala sobre isto. E é sobre isto que nós vamos hoje pensar um pouco. Tira a sandália dos teus pés. Então nós vamos ver de uma forma mais ou menos sumária a história de Moisés para entendermos o processo e entendermos o propósito de Deus. Muitas vezes, é natural, muitas vezes nós perguntamos, ou para nós, ou para os outros, porquê é que isto me está a acontecer? Não é? Porquê é que aquilo está a acontecer? Porquê só a mim é que me acontece isto? Não podemos esquecer o seguinte, Deus tem um propósito. E para que cada um de nós possa atingir esse mesmo propósito, temos que passar, quer queiramos ou não, por um processo. Então nós vamos ver a
história de Moisés de uma forma resumida ou de uma forma sumária. Se olharmos para a história descrita de Moisés, nós vemos que Moisés nasceu no meio da escravidão. Agora, um ponto muito importante. No meio da escravidão, Moisés nasce com um propósito definido. Deus tinha escolhido aquele menino, podemos dizer assim, com um propósito definido. Quero dizer a cada um que está a ouvir esta mensagem que Deus escolheu cada um com um propósito definido. Às vezes as pessoas pensam assim, nasceu, foi um acidente. Não há acidentes. Isto é uma lógica errada. Cada pessoa que nasce não é um acidente. Faz parte de um propósito divino. E alguns podem perguntar, então e aquela situação e a outra situação? Podemos ser mais diretos. E aquela pessoa que foi violada? Sim. Não é agradável. Se nós pensarmos bem, não é agradável. Mas se Deus permite que aquela criança nasça, é porque há um propósito. Amém? Então cada um de nós, quando nasceu com um propósito definido por Deus. Agora vejamos. Moisés nasce e agora acontecem as primeiras coisas não muito agradáveis, não é? Moisés nasce e logo de seguida ele é afastado dos seus pais biológicos. Por causa da conjuntura, por causa do contexto que estava a acontecer, a sua mãe teve que colocar o bebê Moisés numa cesta e colocá-la no rio. E o que é que aconteceu? Aquele menino, inconscientemente, abdicou da proximidade da sua família. Foi afastado da sua família biológica. Quantos não passaram por situações desagradáveis que tiveram que ser afastados da sua vida, da sua família próxima, da sua família biológica? Eu sei o que é isto. Eu sei o que é isto. Eu também nasci, segundo os homens, segundo a lógica humana, também nasci de um acidente. E bem bebê, eu fui afastado para uma família secundária. Então eu sei o que é isto. Então Moisés não foi afastado da sua família biológica. Moisés foi afastado do seu povo. Moisés foi afastado do seu habitat natural. Amém. Da mentalidade da sua família, da educação da sua família, dos princípios da sua família. E o que é que aconteceu a seguir? Ele foi adotado por uma outra família estranha, uma família estrangeira. E, provavelmente, podemos dizer assim, Moisés recebeu uma educação e princípios que não eram de acordo com a sua família biológica. Sim ou não? Sim. Claro que sim. Porque Moisés foi acolhido para o palácio do faraó e foi educado no palácio do faraó e estudou e não recebeu aquilo que os seus pais ansiavam. Recebeu uma educação diferente, uma formação diferente,
nós podemos perguntar: por que é que Deus permitiu isto? Porque Deus tinha um propósito para Moisés. Mas Moisés tinha que passar por um processo. Deus tem um propósito para cada um de nós. No entanto, nós temos que passar por um processo. Moisés viveu conflitos pessoais. Quantos de nós não vivem conflitos pessoais? Lutamos contra nós mesmos. Lutamos contra a nossa própria vontade, desejos, ambições, aspirações. Coisas que só nós é que sabemos. Moisés, ele teve conflitos pessoais. Ele foi crescendo no palácio. De criança tornou-se jovem. De jovem tornou-se adulto. E enfrentou conflitos pessoais. Ele vivia no palácio, assistindo à escravidão do seu povo, da sua família. Certamente, ele faria muitas perguntas a ele próprio. Vemos pela história que ele enfrentou e lutou com convicções internas. Certamente que sim. Certamente ele fez muitas perguntas. Porquê daquela situação? Porque era costume, e ainda hoje é costume, no povo hebreu, ser contada a história às crianças. A história dos seus antepassados. No entanto, Moisés não teve essa oportunidade, porque Moisés, ainda bem criancinha, foi afastado da sua família biológica. Então Moisés não sabia o que estava para trás. Só assistia com os seus olhos àquilo que estava a acontecer e enfrentava e lutava, com certeza, com convicções internas. Porque há muita coisa que acontece, muita gente não sabe. Muita coisa que acontece durante o tempo em que nós chamamos crianças, mas que fica lá, que está lá dentro. E há convicções internas, às vezes inconscientes. Com o passar do tempo, sabemos que ele se torna adulto, e quando se torna adulto, por causa das coisas que via, dos conflitos que debatia, ele foge e afasta-se para o deserto. Foge, sabemos porque é que ele foge? Ele foge porque ele, debaixo de uma ira, vai matar um outro homem. E ao matar esse outro homem, ele pensava que ninguém tinha visto, mas houve alguém que viu e ele teve que fugir. Fugiu para o deserto. Conflitos que todos nós passamos. Processos pelos quais todos nós passamos e muitas vezes, quando acordamos, estamos no deserto. Sozinhos. Desprotegidos. Foge para o deserto, Moisés. Mas é no deserto, quando ele está sozinho, porque ele é despertado por alguma coisa que estava a acontecer no monte, e ele sozinho sobe ao monte, e é aí que Estevão está a contar a história. Nós vamos voltar a Atos. Estevão está a contar a história e diz o que é que aconteceu. Moisés tem um encontro sobrenatural com Deus
que gera um grande confronto e um grande desafio. Vejamos agora aqui pontos em particular. Depois de Moisés ter experimentado um grande conforto no palácio, depois de Moisés ter experimentado grandes benefícios e regalias no palácio, ele tem que fugir para o deserto, e no deserto, agora ele é confrontado com alguma coisa que ele não conhecia, com o Deus sobrenatural. Está completamente desprotegido, sozinho, e num momento peculiar, ouve uma voz que lhe diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é lugar santo. O que é que isto quer dizer? Nós hoje estamos a fazer uma retrospectiva daquilo que Estevão falou, daquilo que Lucas escreveu, da história lá atrás. Observamos aqui um grande convite para retirarmos tudo aquilo que nos separa de Deus. Amém. E o que é que estava a separar de Deus? Estamos a falar da vida de Moisés. Moisés era uma pessoa privilegiada. Não falando do facto de ter sido afastado da família, mas foi uma pessoa privilegiada, adotada por uma família real, teve benefícios e regalias, mas neste momento ele tem um encontro sobrenatural e ele, não sabendo, aproxima-se de Deus, do Deus do seu povo. Existe uma aproximação, existe uma intimidade e, consecutivamente, vimos que existe uma transformação em Moisés. A Bíblia ensina-nos que a honra, o que é honra? Às vezes nós falamos palavras pomposas e não explicamos. O que é honra? A honra, sumariamente falando, é obediência. É respeito. Então a Bíblia diz que a honra que nós devemos dar a Deus, ela atrai a unção. Isto é, atrai a presença de Deus. Se nós ouvimos Deus, se nós atentamos para Deus, se nós respeitamos Deus, se nós queremos ouvir Deus, então Deus vai com a sua presença. Para que cada um de nós possa experimentar a presença de Deus, nós temos que honrar a Deus e tirar tudo aquilo que nos prende, os movimentos, que nos prende, que talvez nos dá um certo conforto, não é? Andar de sapatos dá-nos conforto, andar de sandálias dá-nos conforto, andar de tênis dá-nos conforto. Sim ou não? Vamos ser honestos, dá-nos conforto. Mas também é um conforto que por vezes nos dá um certo orgulho. Eu calço aquela marca assim, assim, assim. Mas também às vezes nos dá medo. Para ouvir a voz daquele que nos chama e nos guia, nós temos que estar disponíveis. Disponíveis para quê? Disponíveis para ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é fundamento. A palavra de Deus é a base. Quer nós queiramos ou não, a palavra de Deus é o fundamento, a palavra de Deus é a base.
Então a palavra de Deus diz que pés significa o contacto direto com a terra. Conheço muitas pessoas que trabalham na terra diretamente e que andam na terra completamente descalços. E eles dizem, para sentir a terra. Estão próximos da terra. Então, contacto com a terra significa quê? Uma base, significa um fundamento. Contacto diretamente com a terra dá segurança, dá uma base sólida. O que é que se nós começarmos a olhar para o nosso corpo e se nós começarmos a olhar para os nossos pés, o que é que os nossos pés fazem? Andam. Geram movimento, sim ou não? Geram movimento. Pois os nossos pés significam caminhos, jornadas, direções que cada um de nós segue em cada um das suas vidas. E podemos falar isto de uma forma física e podemos falar isto também de uma forma espiritual. O salmista escreve, e todos nós sabemos, não é? Ele escreve o seguinte: lâmpada para os meus pés. Digam comigo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? A palavra de Deus realmente mostra que Deus guia os nossos passos, guia o nosso caminho, guia os nossos passos. Moisés carregava um destino, Moisés carregava um propósito. Com tudo aquilo que lhe aconteceu na vida, com tudo o que lhe acontece a si e a mim, nós podemos crer ou não, mas nós carregamos com um propósito. Nós carregamos com um propósito. Cada um de nós carrega uma missão, um propósito, um caminho, uma direção. Cada um de nós, e supondo que somos crentes, quem é crente aqui? Devemos carregar com um propósito. Paulo, à igreja de Éfeso, diz o seguinte: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, a caminho de tomar uma direção, traçar um alvo para pregar as boas novas do Evangelho. A fé em Cristo deve preparar-nos para viver em paz e compartilhar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de Deus. Amém? O Evangelho é a boa notícia de Deus. Isaías escreveu o seguinte: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Dos que proclamam boas novas e anunciam a salvação. Eu esta semana li uma história que me impressionou bastante. Não me impressionou pelo impacto da história. Impressionou-me pela história em si que eu vou contar-vos. Num certo momento da história da humanidade, alguém começou a ler as Escrituras. A ler somente. E quando chegou ao ponto de ler as palavras de Jesus, que dizia: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Estou a falar de uma senhora que leu estas palavras. Estava a ler a Bíblia e de repente leu estas palavras. Ela diz assim, acerca desse momento: não tive nenhuma visão. Não tive nenhum sonho. Nada tremeu à minha volta. Eu simplesmente li e obedeci. Ela diz: eu
simplesmente li e obedeci. E ela diz que, ao obedecer, foi para o meio da África e enfiou-se dentro de uma tribo, em que essa tribo tinha um feiticeiro, e o feiticeiro olhou para ela como uma intrusa e preparou-lhe logo aquele jantar, aquela refeição maravilhosa, cheia de veneno. E aquela refeição foi comida por animais, e os animais, conta essa história, que automaticamente caíram mortos. E esta senhora, vamos dizer, esta missionária, comeu e não lhe aconteceu nada. O feiticeiro começou a olhar para ela. Então, mas quando é que ela morre? Porque ele preparou aquela comida de propósito para ela morrer, porque ela era uma intrusa no meio da tribo. E ela não morre. E o feiticeiro foi obrigado a perguntar: quem é o teu Deus? Porque eu preparei esta comida para tu morreres e tu não morreste. Quem é o teu Deus? E ela, obedecendo somente, anuncia as boas novas do amor de Deus para aquele feiticeiro. E conta esta mesma história, que aquele feiticeiro torna-se num outro missionário e vai ganhar toda aquela tribo e toda aquela região para Deus. Amém? Amém. Simplesmente obedeci, diz ela. Quantas vezes nós estamos a ler a palavra de Deus e ainda dizemos: Senhor, manda-me este sinal, manda-me aquele sinal, dá-me um sonho, uma visão, faz com que onde eu estou isto estremeça tudo. Ela diz: simplesmente li e obedeci. A história é uma história que está dentro das grandes histórias das missões. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Aleluia. Todas as coisas colaboram. Isto é, todo o processo colabora para que o propósito de Deus se cumpra. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Então o processo e o propósito são elementos que estão interligados no caminho da nossa vida. Experiências que nós temos, decepções que nós passamos, falhas que acontecem, tudo isso faz parte de um propósito para atingir o alvo que Deus tem. O caminho que nós traçamos, as ações que nós cometemos, tudo aquilo que nos acontece é um caminho, é um processo. Porque Deus sabe onde quer que nós cheguemos. Deus sabia onde queria que Moisés chegasse. Amém? E Deus permite aquilo que acontece. No meio do processo da nossa vida, nós enfrentamos desafios, dificuldades, mas também aprendemos coisas. Amém? Adquirimos habilidades, conhecimentos, vamos aprendendo no dia a dia. E tudo contribui para o nosso crescimento. Por isso nós podemos dizer, de uma forma coerente, que o processo não é fácil, mas é essencial. Amém? É essencial para que cada um de nós cresça
e realize o propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém? Nós vamos descobrindo o propósito de Deus dia após dia, momento após momento. Nós vamos descobrindo as coisas que Deus tem. Nós vamos descobrindo aquilo que Deus tem para nós, momento após momento. Eu creio que cada um de nós, se um dia tivesse uma visão, um sonho, seja aquilo que for, sobre tudo aquilo que nos aconteceria, nós desligávamos logo a ficha, logo no início. Não, mas nós, para atingirmos o propósito de Deus, nós temos que passar, efetivamente, por um processo. É fundamental que nós passemos por um processo. Há uma frase muito vulgar, que já se tornou vulgar por aí, que diz o seguinte: só vive o propósito quem suporta o processo. Esta frase enfatiza a importância de nós perseverarmos, de nós insistirmos e de nós aprendermos com os desafios para alcançar o objetivo final que Deus tem para cada um de nós. Amém. O que é que você faz quando passa pelas mais variadas situações menos boas? O que é que você faz? Na nossa jornada, no nosso caminho, nós temos que perguntar a Deus: Senhor, o que é que Tu queres me ensinar a partir daqui? Através disto, nós temos que aprender e a superar desafios. É importante que cada um de nós valorize e aprenda com cada etapa da nossa vida. O momento em que Deus fala para Moisés tirar as sandálias dos pés, Ele estava a dizer a Moisés que a partir daquele momento, quem ditava as regras era Deus e não Moisés. Quando Deus diz, tira as sandálias dos teus pés, Deus está a dizer, renuncia àquilo que tu ganhaste até hoje. Larga! Se fosse nos tempos de hoje, sabe como é que Moisés era tratado? Como um doutor. Sim, porque Moisés foi educado na melhor escola do Egito. No entanto, agora vejamos aqui um detalhe que é muito importante. Mas Moisés, quase ninguém sabia, era escravo. Quando Deus fala para Moisés e diz, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, tira tudo aquilo que aprendeste até hoje, Deus está a dizer a Moisés, tens que se tornar não um escravo do Egito, mas um escravo meu. Um servo meu. Sim, porque escravo tem outras conotações além daquilo que nós às vezes falamos. Servo de Deus, escravo de Deus. E os escravos, na figura típica dos escravos, os escravos não usam sapatos. Amém? Amém. Os escravos têm que abdicar de tudo aquilo que aprenderam, tudo aquilo que adquiriram. Nós dizemos muito vulgarmente, tudo é teu, Senhor, tudo é teu. É mesmo? Hã? Tudo é teu, Senhor. Tudo entregarei. Não é? Diz uma música assim. Tudo entregarei. Mesmo? Mesmo? Ou estamos a cantar só para cantar? Naquele momento, Moisés no monte, ele tinha que tirar
tudo aquilo que ele tinha adquirido, tudo aquilo que ele pensava ser. Porque Moisés, embora tivesse fugido para o deserto, Moisés tinha, na sua essência, uma mentalidade egípcia, de corte, de reino. Ele era um senhor. E ele fugiu para o deserto porque cometeu a falha de matar um egípcio. E tinha que fugir. Mas na sua mentalidade, ele era um egípcio. No seu inconsciente, ele era um hebreu. No seu inconsciente, ele era um escravo hebreu. Mas na sua educação, nos seus princípios, ele era um egípcio. Deus diz para Moisés: a partir de agora, quem vai estabelecer o que é certo e quem é errado sou eu. Diz Deus para Moisés. A partir de agora, tira tudo aquilo que pensas ter, que pensas ser. As sandálias, os sapatos, falam do andar do velho homem. Os caminhos que nós traçamos, caminhos de pecado, caminhos de fragilidades, caminhos de vícios, caminhos de prisões, caminhos de formações e debilidades, temos que largar. O homem que está debaixo do manto apostólico, eu vou explicar isto para alguns, porque alguns não entendem. A pessoa que está debaixo do manto apostólico, o que é o manto apostólico? É crer na doutrina dos apóstolos que está aqui. E no fundamento, na base, nas Escrituras de Deus. O homem que está debaixo do manto apostólico deve deixar para trás tudo aquilo que lhe prende o caminho. O velho homem, os seus caminhos, e deve andar para um novo tempo. Neste momento que eu estou a falar convosco, se vocês apanharem aquilo que eu estou a dizer, vocês estão preparados para andarem um novo tempo. Porquê? Porque até agora ainda carregam as sandálias do passado. Há isto, há aquilo, há este sofrimento, há aquele sofrimento, esta frustração e aquela frustração, aquela mágoa e a outra mágoa, aquela decepção e aquela outra decepção. Deus quer dar um novo tempo, um tempo de santificação, um tempo de separação pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira estabilidade, a verdadeira confiança só pode vir de Deus. Todos nós lutamos por um bom conforto. Moisés estava no conforto do palácio real. Mas Moisés, ele é confrontado com o seu conforto. E nós, muitas vezes, temos que ser confrontados. Porque passamos a chamar Deus do nosso conforto, do nosso sofá, da nossa comodidade, da nossa estabilidade. Deus está-nos a confrontar. Deus quer que cada um de nós se arrependa daquilo que pensa ser, daquilo que pensa ter. Já ouvimos hoje aqui que nós não temos nada. Pensamos que temos. Pensamos que somos. Mas Deus está presente onde menos nós esperamos. E a sua presença nos renova. Quando você entra no seu quarto, na sua sala, no seu cubículo, no seu lugar, espere que Deus o possa renovar. Quantos de nós, neste momento,
Quantos de nós estamos disponíveis para largar tudo aquilo que impede de um andar coerente, santo, puro perante Deus? Quantos? Quantos de nós estamos dispostos a tirar os sapatos do nosso conforto? Quantos de nós estamos dispostos? Eu escrevia esta semana alguma coisa assim. Talvez um destes dias abordaremos esse tema. Mas muitas vezes nós vivemos, também atenção naquilo que eu vou dizer, muitas vezes nós vivemos uma fraude. Porque vivemos uma coisa, falamos outra coisa completamente diferente daquilo que vivemos. Por isso é que Deus nos surpreende. No momento próprio, Ele põe uma sarça ardente na nossa frente e diz: tira as sandálias ou os sapatos dos teus pés. Renuncia a esse conforto. Renuncia a essa estabilidade. Não é? Eu não quero adiantar muito, mas Paulo dizia: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. E diz ele: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos de nós já disse esta frase? Cuidado com aquilo que esta frase quer dizer. Imagine o seguinte: imagine você estar crucificado numa cruz. Você não consegue olhar para trás. Pois é. Não consegue sair da cruz. Só tem uma visão ampla para a frente. Para aquilo que vai acontecer. Não para aquilo que aconteceu. Estou crucificado com Cristo. Depois continua: não vivo mais eu. Ai, não vivo mais eu. Não! Cristo vive em mim. Se isto não for uma realidade, nós somos uma fraude. Ai! Se isto não for uma realidade, nós somos uma fraude. Um destes dias nós vamos continuar a desenvolver este tema. Amém? Podemos ficar de pé. Glória a Deus.